Omicron is producing hospitalizations and sadly at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. A fala é do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que anunciou a primeira morte confirmada no mundo de um paciente infectado com a variante Omicron. O anúncio veio com lamento e uma preocupação. A percepção de que a Omicron seja uma versão mais amena do coronavírus é arriscada, disse o primeiro-ministro, que chamou a atenção para o ritmo acelerado com que a nova variante tem se espalhado entre a população. I think the idea that this is somehow a milder version of the virus, I think that's something we need to set on one side and just recognize the sheer pace at which it accelerates through the population. Ainda se sabe muito pouco sobre a Omicron e seu potencial de ameaça, mesmo com o avanço da imunização. Uma reação imediata no Reino Unido foi o aumento das filas de vacinação e a busca por testes caseiros de Covid que se esgotaram rapidamente. Ontem, o nível nacional de alerta de Covid subiu de 3 para 4, o segundo mais alto, e a partir de hoje, quem puder está sendo aconselhado a trabalhar de casa. O governo também anunciou a antecipação da meta de oferecer doses de reforço para todo mundo até o fim do ano, em vez de fim de janeiro. Ainda de acordo com o ministro da Saúde britânico, 2 doses não são suficientes contra a nova variante, mas 3 oferecem uma proteção excelente contra infecções sintomáticas. Os cientistas ainda não sabem exatamente o quanto a Omicron escapa da proteção conferida pelas vacinas. Mas um estudo da Universidade de Oxford, divulgado na segunda-feira, mostrou que 2 doses das vacinas AstraZeneca e da Pfizer não induzem níveis suficientes de anticorpos neutralizantes. Por isso, a dose de reforço seria indicada também para melhorar a proteção contra essa variante e contra outras ainda desconhecidas pela ciência. Como o avanço da Omicron tem influenciado os casos e as internações por Covid no Reino Unido? O que muda no combate à pandemia com o anúncio da vítima da nova variante? E quais são os riscos e as recomendações para o Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald, colaboradora do Globo em Londres, e com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Fique com a gente. Vivian Oswald, o Reino Unido anunciou na segunda-feira a primeira morte confirmada no mundo de um paciente infectado com a variante Omicron. O que se sabe sobre esse caso? Olha, eles não deram muito detalhe sobre esse caso em especial, mas eles revelaram hoje, nessa segunda-feira, que 10 pessoas foram parar no hospital, na Inglaterra, com a variante Omicron. E eles disseram que a idade dessas pessoas está na faixa de 18 a 85 anos, e a maioria delas teve 2 doses de vacina de Covid. Agora, para além desses 10 casos que resultaram em internação, qual é a dimensão do contágio pela nova variante aí no Reino Unido? Olha, o sistema de saúde está se preparando. Nessa segunda-feira, o secretário de saúde, Sajid Javid, foi ao parlamento falar sobre a Omicron e ele revelou o seguinte: já existem, só na segunda-feira o número de contaminados com Omicron passou para 4.713, foi um aumento de 1.576 novos casos, isso relatados só na segunda-feira. E em meio aos quase 55 mil novos casos de Covid em geral em todo o país. E esses números na segunda-feira são sabidamente mais baixos, quer dizer, a gente vai esperar aí um número de contaminações maior para os próximos dias. O próprio secretário de Saúde falou também que existe uma estimativa de que o número de infecções diárias já esteja em torno de 200 mil. Oficialmente, a gente viu que na segunda-feira foram quase 56 mil. Mas o que ele diz é que existe uma estimativa de que os casos possam ser 200 mil diários. Vivian, até por isso o primeiro-ministro Boris Johnson chegou a falar em tsunami de casos, com o avanço da Omicron. Subiu o nível de alerta com a pandemia entre as autoridades aí no Reino Unido?
subiu. No domingo, o nível de alerta subiu para 4 e a faixa é entre 1 e 5, portanto ele está bem alto. Os casos de Ômicron podem se tornar dominantes, uma variante dominante em Londres nas próximas 48 horas, segundo o secretário de Saúde, e eles nesse momento representam já 20% dos casos na Inglaterra. While Omicron represents over 20% of cases in England, we've already seen it rise to over 44% in London. E aí eles acham que as hospitalizações e número de mortes devem subir dramaticamente, são as palavras do secretário de Saúde, nas próximas semanas. O que significa que o NHS, né, que é a sigla do Sistema Público de Saúde aqui, vai voltar aos seus limites aí máximos de ocupação de leitos e preparo para novas emergências. Agora, Vivian, conta pra gente como é que tá a rua, né, em Londres, né? A gente tem essa nova variante chegando, a campanha de vacinação avançou muito rapidamente, mas depois deu uma desacelerada no Reino Unido. Tem mais gente na rua procurando vacina com medo da Omicron? Como é que tá essa situação? Tem uma mistura de duas coisas, né? Se a gente for ver a rua, desde o anúncio do governo de novas medidas restritivas até o domingo, a gente vê um movimento enorme de pessoas nas ruas, as pessoas fazendo compras, lotando bares e restaurantes, fazendo festa de confraternização de Natal. Quer dizer, é uma espécie de despedida, me pareceu ser uma espécie de despedida, porque as pessoas estão se preparando para restrições ainda maiores, né? Agora, no entanto, a partir desta segunda-feira, o Reino Unido retomou o teletrabalho. E isso já se notou no movimento nas ruas, que diminuiu bastante. Os metrôs e ônibus da capital tiveram uma queda expressiva no número de usuários e as pessoas elas estão com medo. Então, desde que o primeiro-ministro Boris Johnson falou numa tsunami de novas contaminações e antecipou o programa de vacinação para os adultos em 1 mês, as pessoas foram procurar, sim, se vacinar e foram procurar mais testes. Quer dizer, a partir dessa segunda-feira, isso foi inclusive um problema relatado pelo governo e que a imprensa está cobrindo aqui, as pessoas estão fazendo filas ainda maiores, mais longas, nos walk-in, que eles dizem, né, aqueles lugares que você entra e se vacina na hora. As pessoas não estão conseguindo marcar vacina, embora mais de 100 mil marcações tenham sido feitas nessa segunda-feira. Quer dizer, as pessoas estão procurando os testes caseiros que você tem em casa. Eu mesma tenho e faço a cada 2 dias, 3 dias. Eles sumiram, eles são entregues pelo governo de graça, pelo correio, mas você não está conseguindo pedir porque houve um excesso de demanda. Quer dizer, tudo isso para dizer que as pessoas estão preocupadas e foram atrás das vacinas, sim, foram atrás também desses testes. Some tests require you to swab your mouth and your nose, but some it's just the nose. So check the instructions on your packet. A gente fala muito de procura de vacina, mas aí você fala de procura de vacina e de testagem. Como é que é a conscientização das pessoas em relação a tem um teste positivo, portanto eu tenho que buscar o auto-isolamento, conversar com as pessoas próximas para avisar que eu fiquei doente? Isso é um comportamento comum no Reino Unido, pelo que você percebe? Olha, eu acho que sim. As pessoas pegam esses testes gratuitos que são distribuídos nas farmácias ou pedem pelo correio. E a regra é, se esses testes que você faz em casa derem positivos, você tem que pedir um PCR. Esse PCR também pode ser feito em casa e pode ser recebido de graça pelo governo ou pode ser feito numa farmácia ou em outro lugar. E a partir do momento em que o PCR dava positivo, as pessoas tinham que avisar as outras com as quais elas conviveram nos dias anteriores que elas estavam contaminadas, tinham tido resultado positivo. E a regra era que todo mundo também fizesse PCR. A partir dessa terça-feira, além de você fazer o PCR, quando você tiver tido contato com alguém que teve o teste positivo, você vai ser obrigado a se isolar por 10 dias. O isolamento de 10 dias não estava sendo obrigatório até essa semana. Ele faz parte agora do novo conjunto de regras sanitárias divulgadas pelo governo, né? Tem uma coisa que eu não falei em resposta para vocês antes, que é o seguinte, essa antecipação das vacinas anunciadas pelo governo em 1 mês, isso é uma coisa muito grande, né? Eles anteciparam a vacinação, a terceira dose, que eles chamam aqui de reforço,
para os adultos de final de janeiro para final de dezembro. Isso significa que o Reino Unido tem que vacinar pelo menos 1 milhão de pessoas por dia. Eles ainda não conseguiram chegar a esse número, e eu não sei se é possível. De qualquer maneira, o que se pergunta é, será que isso vai ajudar o país a não ter que adotar novas medidas restritivas? Os analistas acham que isso não vai impedir, não. Pois é, Vivian, você falou desse novo conjunto, né, dessas novas medidas de enfrentamento que foram anunciadas pelo governo britânico. Existe uma nova previsão de suspensão de aulas, de atividades, a exemplo de outros lockdowns que já foram decretados no passado? Olha, por enquanto não, mas é aquele negócio, o governo vai avaliando e vai revendo as medidas na medida em que os fatos vão acontecendo. O que se diz aqui é que em nenhum momento o primeiro-ministro Boris Johnson se comprometeu com uma resposta. Não faremos nada mais até o Natal ou depois do Natal. Quer dizer, está em aberto. Tudo é possível. O que a gente sabe é que os cientistas que acompanham o governo têm alertado para novos casos. O passaporte da vacina, que foi anunciado dentro do plano B do governo, né, que entraria em vigor a partir dessa semana, se ele for aprovado amanhã, terça-feira, no parlamento, ele entra em vigor essa semana ainda e a partir de agora, passaportes da vacina serão cobrados de pessoas que vão a boates e grandes eventos. Quer dizer, aos pouquinhos a gente vai vendo restrições maiores. O que eu posso te dizer é o seguinte, a gente não tem como avaliar o que o governo vai falar, o governo tem acompanhado os números, mas as pessoas têm muito medo, tá todo mundo agindo como se em algum momento tudo fosse ficar mais complicado, e muita gente não descarta até um novo lockdown. Talvez até por isso tenha tido esse espírito aí de todo mundo ir para a rua e tal, porque na cabeça do britânico, isso foi feito em pesquisas de opinião, que a gente pode citar aqui, eles perderam o Natal do ano passado. E 54% das pessoas querem ir a fora esse ano. Yeah, I just thought we'd come and check it out. Never been before, so yeah, thought I'd give it a look. Everyone's really happy. Like everyone's like sort of like in the Christmas spirit, so to speak. So. É tudo muito complicado, né? O governo não está querendo anunciar medidas mais restritivas, o governo vem justamente tentando evitá-las ao máximo, porque, são extremamente impopulares, com pessoas que adoram o Natal, e o Natal é a data mais comemorada aqui no país, e 2, tem efeitos dramáticos sobre a economia que não está conseguindo se recuperar como se esperava. Máscaras, como é que está a obrigatoriedade nas ruas? Não há mais? Como é que está no momento? As pessoas agora têm que usar as máscaras em locais fechados. Eu ainda vi pessoas nos transportes públicos sem máscara, quer dizer, tem pessoas que ainda não estão respeitando. Não sei se em algum momento eles vão criar algum tipo de multa e tal, mas já tem muito mais gente usando máscara. A outra coisa é a obrigatoriedade, não obrigatoriedade, mas a recomendação do teletrabalho para quem puder trabalhar de casa, isso passou a valer a partir dessa segunda-feira, e vai ter o passaporte da vacina ser aprovado na terça-feira no parlamento. Vivian Oswald, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Obrigada, Vivian. Até a próxima. Obrigada, um abraço para vocês também. Dr. Júlio Croda, os casos que a gente tinha notícia até agora, né, era de infecções leves, sintomas sem gravidade por pessoas infectadas pela variante Ômicron. Agora teve a confirmação dessa primeira morte de um paciente no Reino Unido. O que isso muda em relação à forma como a gente enfrenta essa nova variante, que aparentemente é mais transmissível, né? Não muda muita coisa, né? A gente precisa de mais informações, de dados agregados, para entender realmente o impacto dessa variante no que diz respeito às vacinas. Nós sabemos que ela é mais transmissível, tem um possível escape de resposta imune importante e pode sim trazer impactos, principalmente em locais com baixas coberturas vacinais. A gente tem que observar os dados, principalmente do Reino Unido, que tem elevada cobertura, para entender realmente se vai haver um aumento de número de hospitalizações e, eventualmente, óbitos. Doutor, desde o começo, esse era um dos maiores temores, né, em relação à Ômicron, a questão do escape vacinal, o quanto que essa variante dribla a proteção conferida pelas vacinas contra a Covid. O que os estudos avançaram desde o início, desde a descoberta dessa nova variante, em relação a essa questão específica do escape?
apesar de pouco tempo, nós já descobrimos, por exemplo, que uma dose de reforço recupera o nível de anticorpo neutralizante para essa variante, ou seja, continua protegendo inclusive para a doença assintomática, evitando transmissão. Também sabemos que a resposta celular é preservada para essa nova variante, porque a resposta celular é muito mais complexa do que de anticorpos neutralizantes. E a resposta celular que é responsável principalmente para a proteção de hospitalização e óbito. Então a gente tem que aguardar os dados epidemiológicos, clínicos e observar realmente se esses dados iniciais imunológicos de resposta celular se confirmam e a vacina continua protegendo principalmente para hospitalização e óbito. Lógico que nesse momento, com os dados que nós temos, se torna cada vez mais relevante que toda a população complete seu esquema vacinal, mas também que receba a dose de reforço. Saiu até um estudo nessa segunda-feira da Universidade de Oxford mostrando que as 2 doses de vacina, tanto da Oxford e AstraZeneca quanto a da Pfizer, induzem poucos anticorpos neutralizantes contra a Omicron. Isso também reforça ainda mais a necessidade dessa terceira dose? Com certeza, Elisa, né? Se a gente quer diminuir transmissão, sim, é necessário essa terceira dose. Se a gente quer proteger as pessoas mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos também. Então, é bom a gente ficar atento no Brasil, né? A gente não tem, claro, indicadores, tanto no município como no estado, mas a nível federal, qual é a nossa cobertura de terceira dose, né? Principalmente nas populações mais vulneráveis. É bom monitorar isso, é bom deixar a mensagem clara para a população que nesse momento de uma nova variante é necessário essa dose de reforço para a gente não só evitar a transmissão, mas também evitar aumento de hospitalização e óbito. Dr. Júlio, com a chegada da Omicron, voltou a se falar muito sobre a importância da testagem, né, da avaliação genômica do vírus. Explica pra gente de que forma a testagem ajuda a controlar a Omicron no Brasil, né? A testagem e a disponibilidade de teste é importante porque ela indica tendência, né? E a gente sabe que a gente pode sim monitorar só em termos de hospitalização e óbito, né? A gente fez na maioria do tempo isso no Brasil. E a gente pode citar, por exemplo, Manaus, né, que não tinha muita testagem no começo do ano de 2021. E quando a gente viu, já estava instalado o caos nos serviços hospitalares, sendo noticiado que faltava leito, que faltava oxigênio. Se a gente quer prever melhor essa superlotação dos serviços de saúde e nos antecipar com a abertura de novos leitos ou inclusive com medidas restritivas, é importante sim a gente monitorar tendências. E a tendência que é mais precoce é o aumento de número de casos. Entretanto, o Brasil testa pouco, porque o país centraliza esses testes nos serviços de saúde. A gente sabe que diversos países já colocam esse teste gratuitamente na rua ou então no autoteste. Qualquer pessoa pode pegar o teste, realizar o seu teste e se isolar. Então, nesse contexto de novas variantes, a testagem reforça a ideia do auto-isolamento, do distanciamento para evitar a transmissão. No contexto de uma variante mais transmissível, é super importante que a gente conheça se está infectado ou não pelo novo coronavírus para praticar o auto-isolamento, o distanciamento e diminuir a transmissão no contexto de baixa cobertura vacinal. Doutor Júlio, o senhor está falando da questão da testagem e aqui no Brasil, né, foi confirmado o primeiro caso importado de infecção pela variante Omicron no interior de São Paulo. O que isso significa e qual é o risco, doutor Júlio, de uma transmissão comunitária dessa variante no Brasil? O risco é muito importante, né? A gente tem, por exemplo, a Aparecida de Goiânia, que testa 50% dos seus RT-PCRs positivos. E lá também foi identificado 2 casos que não viajaram, não foram para o exterior. 2 mulheres de Aparecida de Goiânia testaram positivo para a variante Omicron da Covid-19. A suspeita é de que essas mulheres tenham contraído a doença após participarem de um evento religioso no começo do mês em Goiânia. Então, quanto mais você testa, o São Paulo testa muito também, mais rápido você identifica a transmissão comunitária, essa nova variante, e você pode adotar medidas de isolamento, você pode adotar medidas
que identifique um aumento importante da transmissão e se preparar, não só para reforçar as medidas de prevenção, mas também de intensificar a vacinação em termos de segunda dose, em termos de dose de reforço. Doutor Júlio, o senhor mencionou a dose de reforço, e aí houve já uma redução do intervalo, né, de 5 para 4 meses em São Paulo da segunda dose em relação à dose de reforço. Nesse cenário que se apresenta com a inevitável transmissão comunitária dessa nova variante, em que medida que ajuda essa redução de intervalo a conter eventos mais graves relacionados à Ômicron? Ajuda muito, principalmente nas pessoas mais debilitadas, né? Os idosos, as pessoas imunossuprimidas, pessoas com comorbidade, porque você cria uma imunidade recente. E essa imunidade recente gera níveis de anticorpos muito elevados. E isso, de alguma forma, impede a infecção, gera melhor resposta celular, evita adoecimento, hospitalização e óbito. E foi esse dos motivos que a gente, apesar da circulação da Delta no país, não houve um aumento expressivo de hospitalização e óbito, como ocorreu na Europa, como ocorreu nos Estados Unidos. Apesar da nossa cobertura ser muito parecida com a cobertura da Alemanha, aqui a gente não teve aumento de hospitalização, porque a gente teve uma circulação importante da gama recentemente, associada a uma vacinação recente também. Então isso gerou uma imunidade importante da população, que de alguma forma impediu o aumento de número de hospitalizações e óbitos. Então, a partir desse momento que a gente não tem mais circulação do vírus, que muitas pessoas tomaram essa vacina no início do ano, completaram seu esquema no primeiro semestre. É importante a gente ficar atento a essa dose de reforço, lógico, mas sempre lembrando que a gente tem que completar o esquema vacinal de quem ainda não fez pelo menos 2 doses de vacina, para a gente realmente ter um bloqueio adequado no que diz respeito ao impacto das formas graves, hospitalização e óbito. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para todos os viajantes que chegarem ao Brasil. Segundo a decisão, estrangeiros sem esse comprovante não poderão mais entrar no país. Agora, doutor Júlio, a gente tem acompanhado nos últimos dias também essa discussão sobre as regras de entrada para visitantes no Brasil, né? Sejam estrangeiros ou brasileiros que venham do exterior. E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal deve exigir o comprovante de vacinação para entrada no Brasil. Como é que essa medida pode ajudar a fazer frente ao avanço da Ômicron por aqui? A gente sabe que as pessoas vacinadas transmitem menos, né? Qualquer variante, né? As pessoas vacinadas têm menos risco para evoluir para desfecho grave, hospitalização e óbito. Então, o passaporte vacinal, de alguma forma, diminui a chance, aliado à realização do RT-PCR, de um viajante chegar infectado com essa nova variante, né? A gente sabe que todas essas medidas, né, não são 100% efetivas. Eventualmente, essa nova variante chegará ao Brasil e a gente terá, sim, transmissão comunitária. Mas é importante evitar essas múltiplas introduções em diversas cidades no país da Ômicron para, de alguma forma, desacelerar o espalhamento dessa nova variante. Desacelerando esse espalhamento, isso nos dá tempo de quê? De aumentar nossa cobertura vacinal de segunda dose, de aumentar a cobertura de dose de reforço. Então, é questão de tempo que ocorra, né, a transmissão comunitária, que essas medidas não sejam mais necessárias no momento que você tem transmissão secundária, mas o passaporte vacinal para estrangeiro é uma medida que é adotada no mundo todo. Ele serve para a Ômicron, mas também serve para as novas variantes. Diminui transmissibilidade, a introdução de novas variantes que talvez a gente desconheça, porque a gente não faz uma vigilância genômica igual em todo mundo. A África, vamos dizer, a cobertura de vigilância genômica é muito baixa, alguns países da Ásia também, da América do Sul também. Então, a adoção de uma medida coletiva preventiva de passaporte vacinal beneficia o país no que diz respeito à introdução da Ômicron, mas também de futuras novas variantes.
Dr. Júlio Croda, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. É um prazer estar novamente com você do Ao Ponto e espero retornar em outras oportunidades. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da ITV, da AFP e da BBC News. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.